Olá a todos, continuando com as Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no livro Havetz Haim, capítulo 2, Alachá Yud Aleph, 11ª Alachá. Fala pra gente o Hafetz Haim. O que acontece quando um grupo de pessoas precisa tomar uma decisão sobre outras? Então ele traz aqui, por exemplo, o que tinha antigamente. Era um grupo de pessoas chamado Shivatu Veyair, são 7 pessoas importantes na comunidade, que eles definem quanto cada uma das pessoas da comunidade precisa ajudar financeiramente. Então eles faziam uma assembleia, conversavam, discutiam a situação das pessoas e a partir disso eles tomavam essa decisão. Fala o Hafetz Haim, depois que eles tomaram a decisão, quanto cada um exatamente precisa contribuir com a comunidade, uma das pessoas que está lá não pode chegar para alguém e falar, olha, falaram para você contribuir com X, eu achava que você precisava dar menos, eu queria te liberar um pouquinho mais, não queria te cobrar tanto, mas os outros decidiram e eles são a maioria, eu não tenho o que fazer. Fala o Hafetz Haim, isso está incluso em Lashon Hara. Porque uma vez que foi decidido entre todos, não se pode vir e falar, olha, eu queria uma coisa, mas os outros pensaram pior de você e te deram um knas, te deram uma multa ou te deram uma cobrança maior. Isso acontece também, às vezes, entre professores. Vão decidir o castigo de algum aluno que fez alguma coisa errada e um dos professores gosta mais daquele aluno, queria o bem dele, não queria castigar. Ele não pode falar para o aluno, olha, eu até que queria, ou para os pais dos alunos, eu até queria fazer uma coisa mais leve, mas os outros professores acabaram escolhendo uma coisa mais grave. Isso daqui é proibido por Lashon Hara, falar quem decidiu dar um castigo mais grave e quem não. Além disso, fala o Hafetz Haim algo muito interessante nas observações. Ele fala o seguinte: a Torá diz Achrei irabim leatot. A Torá diz que quando tem uma discussão, quando não se sabe o que aconteceu exatamente, o certo e errado, deve-se seguir a maioria. Os tribunais judaicos eles eram feitos de números ímpares sempre para ter uma maioria e poder ter uma definição de certo ou errado para que alguém pudesse ser julgado. O que acontece, fala o Hafetz Haim, quando, por exemplo, um tribunal de 23 pessoas, em que 17 culpam e 6 inocentam. Nessa situação, o que acontece? Será que esses 6 que inocentam realmente estão inocentando a pessoa? E o ponto de vista deles é que quando acabou o julgamento, ele continua sendo inocente do ponto de vista deles ou não? Fala o Hafetz Haim o seguinte: por que a Torá obrigou que tivessem várias pessoas para julgar? Por que não se pode julgar sozinho? Porque uma pessoa sozinha ele não é capaz de ver todos os lados, todos os aspectos da situação. Ele consegue analisar do ponto de vista dele, mas é sempre bom ter outras opiniões, outras pessoas dando conselho, para que mais opiniões, mais pontos de vista sejam considerados. Quando junta muitas pessoas para tomar uma decisão, eles conseguem realmente abordar aquilo de uma forma mais clara e mais extensa. Então fala o Hafetz Haim o seguinte: quando a Torá diz para ter, por exemplo, 23 juízes, quando 17 culpam e 6 inocentam, isso significa que naquela pessoa tem 17 lados, 17 aspectos, digamos assim, de culpa e 6 de inocência. Mas uma vez que o decreto foi definido, uma vez que foi definido se aquela pessoa é culpada ou não, então não tem mais lados, não tem mais opções. Aquela pessoa é considerada culpada. Então mesmo um dos 6 que inocentou, por exemplo, na hora que acabou o julgamento, ele tem que reconhecer que já que a maioria culpou, já que a maioria decidiu que ele é culpado ou inocente, se for outro caso, aquela pessoa é inocente ou culpada, de acordo com a maioria. Ou seja, ele tem que mudar a ideia dele perante a maioria. Então, sempre que tem uma assembleia, sempre que tem uma discussão em um grupo grande de pessoas e a maioria escolheu alguma coisa, escolheu algum lado, obviamente estamos falando aqui de uma maioria consciente, uma maioria que entende do assunto, analisou os aspectos, etc. Não estava uma maioria que decidiu alguma coisa sem pensar demais. Uma maioria que realmente analisou o assunto, é um grupo de pessoas sábias e conhecedoras e que tem consciência. Quando a maioria define uma coisa, isso é o real, isso é a verdade. Por isso, nesse caso em que o grupo de pessoas estava decidindo se é culpado ou inocente, estava decidindo que castigo dá, estava decidindo quem tem que contribuir com quanto, uma vez que foi definido o valor final, é como se todos definissem isso. Então, mesmo quem pensou no começo em não castigar, pensou em dar uma cobrança menor, na hora que a maioria decidiu uma coisa, ele se torna anulado perante a maioria e é como se todos tivessem tomado uma decisão. Por isso, a partir daí, ele já não pode falar, olha, eu queria inocentar, mas os outros culparam, eu queria uma pena menor, os outros deram uma pena maior. Shavua Tov a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara. A gente está no livro Hafetz Haim, capítulo 2, Alachá 12. Fala pra gente o Hafetz Haim algo que ele percebeu em muitas comunidades. Muitas vezes, quando o rabino sobe para falar, ou um rabino convidado, ou algum palestrante, dá um Dvar Torá, dá um discurso,
Muitas vezes, depois do discurso, tem sempre um grupinho de pessoas que começa a rir, começa a fazer piada, começa a falar que o conteúdo não foi bom, começa a falar que o rabino falou besteira, ou começam a rir do modo como ele falou, e etc. E isso faz com que as pessoas desprezem o que foi falado. Fala o Hafetz Haim, aqui também está inclusa a proibição de Lashon Hara. Mesmo que esse discurso, por pior que tenha sido o discurso, foi falado perante 3 pessoas e todo mundo viu o discurso acontecendo, nem sempre todo mundo achou engraçado, nem sempre as pessoas não gostaram. Cada um ele tem um gosto diferente, tem uma preferência diferente. Tem gente que prefere estudo de Halakha, tem gente que prefere estudos mais aprofundados, tem gente que gosta mais de historinhas. Cada um tem a preferência dele. Então, mesmo que tenha um grupo de pessoas que não gostou, não é motivo para fazer piada, não é motivo para rir. E quando a pessoa faz isso, não é considerado algo que foi feito perante 3 pessoas que todo mundo achou engraçado, porque cada um acha graça de coisas diferentes. Então, nesse caso, é proibido comentar, falar aquele rabino ele fala de jeito engraçado, aquela pessoa ele fala de um jeito meio estranho. Isso daqui continua sendo proibido porque é algo subjetivo que nem todo mundo tem essa percepção. Isso só pela questão de Lashon Hara. Na continuação, o Hafetz Haim fala, na observação embaixo, ele traz que também tem outro problema. Tem o problema de quando a pessoa começa a fazer piada, começa a rir do conteúdo, então as pessoas param de levar a sério, começam a desprezar o que foi falado. E como aparece no livro Messiat Yesharim, uma piada é capaz de destruir todo um discurso sobre ética, sobre moral, em que o rabino está falando para as pessoas como fazer, como se comportar, como a Kadosh Baruch Hu quer que a pessoa haja, como a Torá espera que o ser humano se comporte. Uma piadinha no fim de um discurso pode destruir tudo o que foi falado. Então, além do problema próprio de Lashon Hara, tem aqui um problema também que a pessoa está destruindo e está afastando as pessoas de Avodat Hashem, do cumprimento de mitzvot. Então não pode fazer piada, não pode rir, não pode fazer esse tipo de comentário depois do discurso. O que sim tem que fazer é o contrário. Alguém que não gostou muito, alguém que achou o discurso meio problemático, viu problemas, chega para o palestrante, chega para o rabino e fala: olha, eu vi que você falou desse jeito, acho que aqui esse jeito é um pouco estranho de falar, talvez tenha opções melhores. E aí, ao invés de transgredir a proibição de Lashon Hara, ele vai estar cumprindo a mitzvah de Ve'ahavta le'recha kamocha, amar ao próximo como a si mesmo, porque você está ajudando a pessoa a melhorar. Então, mesmo que seja algo que foi feito perante 3 pessoas, já que a sua percepção ela é subjetiva, pode ser que você achou engraçado, pode ser que você não gostou, isso daqui não se torna permitido nas halachot de Lashon Hara, como a gente vem vendo até agora. O que foi permitido, algo que foi falado perante 3 pessoas, é algo que com certeza todo mundo considera errado. Isso tem situações onde eu posso passar a informação para frente, mas algo que é puramente subjetivo, a minha compreensão, o modo como eu vejo, isso daqui não é liberado pelas halachot de Lashon Hara. Olá a todos, estamos continuando com o nosso estudo de halachot de Lashon Hara. A gente se encontra no livro Hafetz Haim, capítulo 2, halachá 13, última halachá do capítulo. Até agora a gente viu sobre algo que foi falado de uma pessoa perante outras 3, uma Lashon Hara que foi falada perante outras 3 pessoas, que já que foi falado perante 3 pessoas, isso provavelmente se tornou público, todo mundo vai ficar sabendo, vai se espalhar, não tem mais proibição de Lashon Hara com as condições que a gente viu no passado. Porém, existe uma outra opinião que explicou essa Gemara de 3 pessoas de forma diferente, a opinião do Ritva, que diz que essa Gemara não está falando sobre Lashon Hara, não está falando sobre algo ruim de outra pessoa, está falando sobre segredos. Quando eu posso contar um segredo? Alguém que ouviu um segredo, alguém que estava conversando com uma pessoa, algo em segredo, algo da vida particular da pessoa, a pessoa estava falando, por exemplo, ele está numa situação financeira difícil, ele está com problemas no emprego, e essa pessoa contou isso para você, de forma particular. Será que você pode contar isso para outras pessoas ou não? Será que é permitido ou será que é proibido? Então fala o Hafetz Haim o seguinte: a gente tem 3 situações. Existe o ideal que a gente encontra em Moshe Rabbeinu, que tudo que foi falado em particular não passa para frente. Quando Moshe Rabbeinu tem uma conversa com a Kadosh Baruch Hu, quando Hashem fala com Moshe Rabbeinu, fala para ele alguma coisa, sempre aparece no fim do passo que Hashem fala para Moshe: agora vai lá e fala para o povo judeu, vai lá e fala para todo mundo. Por quê? Porque o que Hashem falou com Moshe Rabbeinu em particular, Moshe Rabbeinu não ia passar para frente, a não ser que Hashem falasse para ele: vai lá e faz. Então existe um ideal de que toda conversa particular não seja passada para frente. Porém,
Tem muitas conversas que são feitas em particular, por acaso, duas pessoas estão conversando por acaso em particular, e não é algo prejudicial, não é algo que vai prejudicar essa pessoa, nenhum dos dois. Esse tipo de assunto que não vai prejudicar ninguém, a priori, se ele não foi falado em segredo, se a pessoa não te olha, não conta pra ninguém, tô te contando, não conta pra ninguém, não é considerado um segredo e não tem problema contar. Porém, tem coisas que podem prejudicar a pessoa. Então, se alguém está com um problema financeiro, está com um problema na empresa dele, ele contou isso para você, compartilhou isso com você. E se você contar para frente, as pessoas não vão querer investir com ele, não vão querer fazer sociedade com essa pessoa. Isso daqui pode prejudicar ele, por exemplo, financeiramente. Então, esse tipo de assunto é considerado um segredo que eu não posso passar para frente, eu não posso contar. Então, se o que foi me contado numa conversa particular pode prejudicar a pessoa, é um segredo que eu não posso passar para frente. Sobre esse tema, sobre essa situação, aparece a Gumará, que diz que se a pessoa contou isso para 3 pessoas, contou isso perante um grupo de pelo menos 3 pessoas, aparentemente, mesmo que é prejudicial para ele, deve ser que ele não se importa. Se ele contou para 3, se tornou algo público e pode passar essa informação para frente. Essa é a explicação do Ritva. Então o Ritva fala o seguinte, olha, há um tipo de segredo que é prejudicial e a priori eu não poderia contar para ninguém, se ele foi contado perante 3 pessoas, não tem problema passar essa informação para frente. De novo, com as mesmas condições que a gente viu no passado. Se a pessoa fala, olha, estou contando para vocês, mas não falem para ninguém, então ele já limitou essa permissão. E se a pessoa tem intenção proposital de prejudicar ou de espalhar esse segredo, também é proibido. Só pode contar isso de uma forma casual, no meio de uma conversa ou algo do tipo. Então todas as alahot que a gente viu com relação a Lashon Hara, elas são válidas também para segredo. Caso a pessoa conte um segredo perante 3 pessoas, isso deixa de ser um segredo, a não ser que tenha as condições que a gente viu antes. Que se a pessoa pediu para manter segredo, pediu para não contar, ou se são pessoas que estão ouvindo que você sabe que eles não tendem a espalhar as coisas, isso continua sendo um segredo e não pode ser contado.